Você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Como você gostaria de ser lembrado? Lição 5. Como ler as Escrituras. Esta lição terá o seguinte texto áureo. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Atos capítulo 8, versículo 30. Nós vamos explicar daqui a pouco esse versículo. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante, por isso eu vou repetir, que você curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você continua inscrito, se esse é seu desejo, né? Porque precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Então, ajuda a gente aí, que isso aí contribui para a distribuição do vídeo, para mais pessoas serem alcançadas e, claro, edifica também a gente que está fazendo. Então, nos ajuda aí e Deus vai nos abençoar. Posso contar com você? Glória a Jesus! A leitura bíblica em classe será no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 26 a 30, que passo a ler e comentar agora. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe é um daqueles nomes que na Bíblia aparece em mais de uma pessoa, ou seja, homônimos, né? Então eu não vou nem falar dos outros agora para não dificultar o entendimento. Então esse Filipe aqui é chamado 127. É aquele Filipe que foi escolhido juntamente com Estevão e mais outros e que foram escolhidos pela liderança do apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, sendo os primeiros diáconos para cuidar da parte mais administrativa da igreja que estava se formando com muita velocidade, crescendo muito e as pessoas doando coisas para eles então organizar. Então esse aqui é um deles. Diz a Bíblia que Filipe estava pregando em Samaria com tanto poder que Deus manifestava por meio das pregações de Filipe, que pessoas eram curadas, paralíticos andavam e os demônios saíam das pessoas, deixando as pessoas libertas, saíam bradando em altas vozes. Aí o Senhor mandou que ele se dirigisse para um lugar distante e ele foi transladado. Então ele chega diante de um moço que está lendo as Escrituras, uma autoridade da rainha Candace, e ele então se aproxima, aquele homem vai andando numa carruagem e ele se aproxima, correndo para acompanhar a velocidade, e ele então vê que esse homem estava lendo o livro do profeta Isaías, então ele se aproxima e faz essa pergunta que está no texto áureo: Entendes o que lês? Então esse é o contexto que está nesse texto que estamos lendo. Versículo 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, Mordamo-Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ao que parece, ele era um daqueles chamados judeus prosélitos,
ou seja, judeus que não eram judeus de nascença, mas havia aceitado a religião judaica. Então, eles passavam a seguir os rituais que a religião judaica indicava. E claro, nesse momento que veio Jesus trazendo o reino dos céus, aí agora, como escreve Paulo, em Cristo não há judeus ou gentios, em Cristo existe o ser nova criatura. Então é essa situação. E esse episódio ele se dá exatamente ainda nessa faixa de tempo dessa transição, porque embora Jesus já tivesse sido crucificado, já tivesse ressuscitado, a igreja está se formando. Então esse conceito ele não está bem ainda sedimentado na memória, no entendimento dos cristãos que estão surgindo, principalmente a partir do evangelho pregado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 28. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ou seja, esse foi o texto áureo, E termina aqui a leitura bíblica com essas explicações que a gente já apresentou. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever e um privilégio. Por isso, temos que zelar pelo conhecimento bíblico e estar consciente da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Nesta lição, veremos a importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, a Bíblia precisa ser interpretada. Capítulo 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E capítulo 3, regras básicas de interpretação. Então vamos, sem mais delonga, ao capítulo 1. A Bíblia precisa ser interpretada. O termo exegese literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras de um texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário um minucioso exame das Escrituras. Por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura e dos recursos literários usados no texto sagrado cooperam na compreensão do real significado das palavras inspiradas. Palavras inspiradas é o quê? Todas as palavras que foram escritas na Bíblia são inspiradas. Isso aí foi a primeira lição que a gente ministrou nesse trimestre. Nesse ano de 2022, Nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Como já estudado, o texto bíblico foi escrito majoritariamente em 2 línguas distintas, hebraico e grego, no período aproximado de 1.600 anos por cerca de 40 autores, que viveram em épocas e culturas diferentes. Então, num período de cerca de 1.600 anos, 40 autores escreveram, e aqui
eu acrescento a informação. Escreveram os 66 livros inspirados da Bíblia, das Sagradas Escrituras, os livros inspirados. Nós falamos bastante, exaustivamente, até onde conseguimos, isso na primeira lição que nós ministramos. Portanto, os textos canônicos significa textos inspirados pelo Espírito Santo, possuem particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas, podemos citar as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias e as parábolas que precisam ser interpretadas sob a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário de quando foram redigidas. Ainda sobre esse tópico, que diz a Bíblia precisa ser interpretada, vale a gente dizer também que só se pode interpretar aquilo que a gente leu. É óbvio, mas precisa ser dito. Aquilo que a gente lê. Então, só se pode interpretar o que se lê. Há uma necessidade de todo ser humano ler a Bíblia. Quem tem pouca instrução, certamente tem mais dificuldade. E aquele que for totalmente iletrado, ele não vai conseguir ler. Então ele vai aos cultos e aprende um pouquinho aqui, um pouco lá. Eu conheço testemunhos de pessoas que, mais de uma, pessoa que diz que aprendeu a ler lendo a Bíblia. E como é que Deus fez esse mistério, esse milagre aí, eu não sei. Mas eles lá, essas pessoas contam lá os detalhes lá da experiência própria. E aí, dentre as pessoas que já têm um conhecimento melhor, aí, atenção para esse grau de necessidade. Quanto maior o conhecimento, quanto maior a quantidade de livros que você já leu, quanto maior a diversidade de idiomas que você fala, ou num nível melhor, ou fluente, ou melhor, como segunda língua, terceira língua, estou dizendo o que com isso? Se no caso de brasileiro, quem além de português fala inglês, por exemplo, fala espanhol, fala francês, fala alemão. Pois é, quanto maior esse nível de conhecimento, maior a necessidade de você ler a Bíblia e maior a necessidade de ler um maior número de vezes. Que em determinado momento, é claro, se alguém disser, eu já li a Bíblia toda, li uma vez, está na frente de quem nunca leu nada. Mas se for nesse grau avançado de conhecimento de literaturas seculares, ler uma vez é muito pouco. Precisa ler mais de uma e, à medida que você for fazendo isso, você vai entender com clareza o que o pastor Israel está dizendo. E, claro, eu falo aqui para pessoas que já leu aí 10, 20, 30 vezes, até mais. E aí esses sabem com maior clareza o que eu estou falando e por que é assim. A síntese desse tópico 1, as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que o leitor conheça o verdadeiro significado da mensagem. Capítulo 2. Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus, nossa autoridade final em questões de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Inerrância significa que a Bíblia não erra, e infalibilidade significa que a Bíblia não falha. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos.
acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Esse termo aqui, né? A literalidade dos milagres. Nós cremos nisso? Significa que nós cremos que os milagres aconteceram, vamos usar uma expressão aqui, ao pé da letra do que está escrito. Quando diz que Jesus curou um coxo, um aleijado, significa que era um aleijado que não podia andar e que Jesus curou, aí ele passou a andar. Tanto tem narrativas assim do próprio Senhor Jesus e tem referente também aos apóstolos. Então é isso que é essa literalidade dos milagres. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela de revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação. Um exemplo de iluminação que eu tenho assim de meu testemunho pessoal é o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, vou deixar aqui na tela, que fala dos 7 Espíritos de Deus. Aí eu li esse versículo nas primeiras vezes, estava lendo Apocalipse, aí passei direto, vi os 7 Espíritos e tal. Aí em determinado momento veio aquele questionamento, aquela sede de entendimento, de aprofundar. Como é que é? Quem são? De onde vem esses 7 espíritos? Onde é que isso se liga com o quê? Aí cheguei ao livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. E aí, deixar aqui na tela, aí fica bem dito aqui, né? O espírito do conhecimento, o espírito de inteligência, o espírito de sabedoria, o espírito de temor do Senhor e assim por diante. Ou seja, a explicação, a pergunta que poderia ser feita ali no livro de Apocalipse já estava respondida. E como eu já estou aí com alguns anos, graças a Deus, algumas décadas no Evangelho, eu lembro que isso tudo aconteceu antes da internet, tá? Agora, se a gente jogar na internet, até vai estar lá, porque esse é outro ponto também interessante. Em Cristo, digo a verdade, não minto, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas eu aprendi dessa forma, mas não invalida que outra pessoa tenha aprendido de outra e até que outras pessoas até já conhecessem isso em algum outro lugar, próximo ou distante de mim, dentro ou fora do Brasil, não importa, porque também, geralmente até as revelações de Deus são dadas como ondas, né? Então começa a ter um discernimento das coisas de Deus, aquilo vem como onda. Então vários lugares começam a receber a mesma coisa de Deus. O agir de Deus é uma coisa muito linda. Mas no meu tempo, então, foi isso. Foi antes da internet. Hoje, alguém poderia se eu tive dúvida e fui lá, é só ir lá na internet e tal. Realmente, se for na internet, vai encontrar. Hoje, mas no tempo que eu recebi isso, não tinha internet ainda não. Isso é só um exemplo do que é essa iluminação de que está falando aqui. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão e correção a fim de tornar o salvo perfeito. Aqui eu acho que melhor fica repreensão e correção a fim de tornar
a igreja perfeita. Eu acho que ficaria melhor no texto, mas eu estou sendo honesto aqui de como está na transcrição na revista. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada a nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Aí eu acrescento aqui, isso é do estudo da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Ainda sobre o hermenêutica, eu não sei se a gente vai ter oportunidade, mas na faculdade teológica a gente estuda pelo menos 40 horas de hermenêutica, interpretação da Bíblia. E é cada coisa assim que a gente faz, isso tudo para a gente conseguir entender os fundamentos, as ferramentas, as técnicas. Então, quem saiu da faculdade sabe tudo, pastor, sabe tudo não. A Bíblia é um poço que quanto mais você cava, mais intenso ele fica, mais edificante. Eu quase que uso o termo gostoso, né? E a gente nunca sabe tudo. Mas é assim que funciona. Então, uma das regras de hermenêutica, chamada até por alguns autores de regra fundamental, a Bíblia explica a Bíblia. A síntese desse tópico 2, a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Capítulo 3. Regras básicas de interpretação. A hermenêutica, na teologia, designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. Um exemplo disso foi o texto que eu citei, de Apocalipse, e que depois estava explicado, desmembrado, detalhado lá em Isaías. O que nem sempre é tão fácil e, em alguns casos, pode até nem ser possível de ser feito. Essa afirmação é legítima porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino. Embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e, sempre que possível, deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico alegórico. Por exemplo, Cristo disse: "Tomai e comei, isto é o meu corpo". Esse texto mostra que corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Algo até bastante rico nesse exemplo, porque quando começou a perseguição à igreja, no primeiro, no segundo século, na segunda metade do primeiro século e no segundo século, os cristãos foram acusados de canibais. Os cristãos foram acusados de canibais,
justamente porque liam esse versículo aqui. Este é o meu corpo, palavras do Senhor Jesus, que é partido por vós. E quando não tem nada a ver uma coisa com a outra, jamais existiu e jamais existirá na história da humanidade filosofia, religião, conjunto de doutrinas que tenha mais amor do que o cristianismo. É impossível. Nada é mais amoroso do que o cristianismo. E se alguém diz, mas eu conheço um caso que aconteceu assim, assado, e era uma pessoa que era crente, era uma pessoa que era pastor, e era uma igreja que era assim, que era assado. Pois é. Aí a gente estará falando de falhas individuais de pessoas. Mas no conjunto da igreja, e volto a dizer, por princípio, a igreja é pura, a igreja é perfeita, porque a igreja é o corpo de Cristo. Isso é doutrina bíblica, isso está escrito. Então é preciso ter essa clareza. Mas é muito importante esse aspecto. Nem tudo pode ser literal, mas o que manda, então, a hermenêutica? Primeiro examina-se a possibilidade, a razoabilidade de o texto ser literal no que está dizendo. Quando não soar tão factível, não soar tão provável, não fizer tanto sentido de que seja literal, então aí que se aventa a possibilidade de ser literário ou sentido figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Sobre essa questão do contexto, se alguma afirmação a gente ver na Bíblia e quer entender, o primeiro ponto é ver a frase onde aquilo está inserido. Depois, o primeiro contexto é aquele versículo, o próprio versículo. Depois, o contexto são seus vizinhos, ou seja, o versículo anterior e posterior, e assim sucessivamente, até que você chega ao livro por completo. Você estava falando do Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pois é, o contexto vai chegar no livro total dos Salmos e, por fim, o maior contexto, que é toda a Bíblia. O apóstolo Pedro escreve, nenhuma profecia é de particular interpretação. O que é isso? Nenhum versículo ele é particular ali na Bíblia para definir, fazer tudo diferente do que a Bíblia vinha mandando fazer. Então, o que a gente está abordando nessa lição é as questões mais básicas para a interpretação da Bíblia, mas mesmo essas ferramentas, mesmo essas questões mais relativamente básicas, elas podem, no momento em si de ser colocada em prática, pode apresentar dificuldades em alguns casos. A Bíblia tem hora que a gente precisa orar, precisa buscar o Senhor, e claro, vai facilitar, quanto mais a gente estiver lendo bons livros evangélicos, ouvindo boas pregações, boas ministrações, e tudo isso para ajudar no entendimento. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade. E se nossa ortodoxia poderia ter sido colocado nosso conservadorismo. Eu acho que ficaria mais fácil de entender o que se quer dizer com essa expressão. E, claro, aqui também refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária. Isso quer dizer também, uma outra maneira de dizer isso, em poucas palavras, que pode facilitar o entendimento.
é que a Bíblia apresenta inspiração no geral e no particular. O versículozinho pequeno, só essa frase. É inspirado? Claro que é inspirado. Mas aqui está falando que a coisa é desse jeito ou daquele. Bom, agora vamos para a interpretação. Esse versículo, essa frase precisa ser usada junto com o versículo todo, junto com o versículo anterior, com o versículo posterior, chegar a entender, compreender o livro e assim vai. Uma série de parâmetros precisa ser utilizada para extrair a palavra de Deus com eficiência. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo o tempo todo para as questões de Bíblia. A síntese desse tópico 3, a Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação. Concluindo, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Exegese está muito ligado ao estudo do texto no seu original, geralmente vai ser grego ou hebraico, para, a partir dali, fazer toda a exploração do que aquela palavra poderia apresentar quando utilizamos na nossa língua, agora falando do português. Exegese está muito voltado para isso. E a hermenêutica aí é a interpretação, como fazemos, né? A maioria das pessoas que estão me assistindo já fizeram na escola, a interpretação de texto. É basicamente isso. Isso como técnicas, vamos dizer assim, mais humanas, né? Mas é claro que faz toda a diferença o amparo, o socorro do Espírito Santo quando se estiver tratando dessas questões. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a Igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Eu vou deixar ainda 9 questões que eu considero ser bastante importantes para a gente ter em mente na conclusão dessa lição. Número 1. As Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que o leitor conheça o verdadeiro significado da mensagem. E aqui tem aquela máxima, né? Muito comum nos nossos dias. A Bíblia diz isso, que a Bíblia diz aquilo e tal, não sei o quê. Você já leu isso? Não, nunca leu. Aí ele está ouvindo do que ouviu, e aí já está falando já um absurdo sem pé nem cabeça. Pois é, aqui a recomendação. Para interpretar, preciso ler. É necessário ler. Número 2, ainda nessa linha, só se pode interpretar o que se lê. Número 3. Para se ler toda a Bíblia em um ano, será necessária a leitura de cerca de 4 páginas por dia ao longo dos 365 dias do ano. Isso porque a maioria das Bíblias trazem um guia de leitura anual. Aí geralmente são 3 porções, em 3 livros ali, que ela coloca para cada dia. Aí, em algum momento, alguém pode chegar, e se eu quiser ler direto, quero começar... Para quem vai ler pela primeira vez, eu sugiro que comece do Novo Testamento. Preferencialmente de Mateus, aí você vai em frente, vai até o final de Apocalipse. Aí sim, você, terminado de ler a primeira vez o Novo Testamento,
Aí você começa a ler o Antigo Testamento. Essa é a melhor maneira de você entender com maior rapidez o que está na Bíblia. Se eu começar pelo Antigo Testamento, você vai ter, se for a primeira vez, você provavelmente vai ter mais dificuldade do que se fizesse dessa maneira. Então, começar pelo Novo Testamento. Aí a pessoa pode fazer de forma linear? Pode, mas para essa conta fechar, é o que a gente coloca aqui. 4 páginas por dia ao longo dos 365 dias do ano. Então agora eu começo o ano que vem, né? Porque já estamos em janeiro, não tem nada disso. Você começa a hora que começar. E aí, quando der 31 de dezembro, por óbvio, não terá terminado. Mas aí você emenda. Se for o guia de leitura que tem na maioria das Bíblias, aí vai ter lá o dia 1º de janeiro, já estaremos, né, se Deus quiser, em 2023, e aí você vai fazer a leitura e vai fechar da mesma forma. Aí dá certinho, porque ali por ser em 3 sessões, sempre tem um pouquinho de cada coisa. Tem um pouquinho do Novo Testamento, um pouquinho do Antigo, então dá para ir formando o entendimento. Número 4. Quanto maior o nível de escolaridade, maior a necessidade de ler mais vezes a Bíblia. Aquela ideia, né? Fulano é muito inteligente, então só bateu o olho assim, já leu, já tá ok. É o contrário. Na Bíblia é o contrário. Quanto mais inteligente, quanto mais coisa a pessoa conhece, quanto mais conhecimento ela tem, mais vezes é requerido que ela leia a Bíblia. Senão ele não fica completo. Aí sim ele forma o conceito para poder extrair tudo que a Bíblia tem para uma pessoa na situação dele. Algumas coisas da Bíblia são ao contrário, né? É como, por exemplo, a questão das penalidades. Por exemplo, no Brasil, vou falar de Brasil porque estamos no Brasil, né? Nós temos a lei do nível superior. Então, se uma pessoa tem nível superior, ela comete um crime, ela vai presa, se for presa, né? Que às vezes comete e não vai presa, isso é a realidade, né? Mas se ela for presa, é o que a gente sempre defende que aconteça, né? Se cometeu crime é para ser preso. Mas se ela tiver curso superior, ela tem direito a ficar numa sala reservada, num local reservado, que seja a chamada prisão especial. Aí, quando é o presídio já cumprindo pena depois de julgado, enfim, aí eu não sei exatamente como é que ajusta isso, mas tem essa questão. Então, no mesmo crime cometido por uma pessoa iletrado e o mesmo crime cometido pela pessoa que tem nível superior, esse que tem nível superior tem direito a uma prisão um pouco melhorada em relação à outra. No caso da Bíblia, é exatamente o contrário. Porque a Bíblia, o princípio da Bíblia é: a quem muito é dado, muito será cobrado. No caso da Bíblia, uma pessoa iletrada cometeu um delito, e outra pessoa com muita cultura cometeu o mesmo delito, em se tratando de penalidade, de cobrança espiritual da parte de Deus, a cobrança será maior para a pessoa que tem melhor nível de escolaridade. Por isso que eu falei a questão da leitura. O que faz efeito numa pessoa de pouca instrução ao ler a Bíblia é um pouquinho de coisa que ela lê. Para fazer efeito numa pessoa que tem um vasto conhecimento, ela tem que ler muito mais. As coisas de Deus tem hora que muda de um jeito para outro. Aí eu espero que você receba por fé. Quem já leu a Bíblia mais de uma vez vai entender isso facilmente, já conhece, sabe que é assim. E do contrário, aí, oração e convivência com as coisas de Deus, você vai ver que é exatamente assim que funciona. Número 5. A Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Número 6. A Escritura é sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação. 7. Errais por não conhecerdes as Escrituras. Desconhecimento não inocenta do erro. É o mesmo princípio de se observar cada uma das leis de um país quando lá estamos. Então, muito cuidado com esse negócio. A interpretação da Bíblia ela é fundamental até nesse aspecto.
Ah, mas eu pensei que ali era daquele jeito. Quando é um erro, mas é um erro sincero, a pessoa estava procurando acertar, enfim, pode acontecer. Aí Deus vai tratar e vai ter a maneira de você se reparar, porque se for grosseiro, Deus não vai permitir, porque a própria Bíblia diz, tá vendo? Sempre a própria Bíblia. Os que confiam no Senhor não serão confundidos. Então, o cuidado, o zelo, sempre vai ajudar. Mas não pode aquele negócio de sair, fulano disse que é assim, fulano disse que é assado, cuidado, para não cair naquele caso como está na Bíblia. Se um cego guia outro cego, porventura não cairão ambos numa cova, ou num buraco, ou num abismo, conforme a tradução? Pois é. Então, se está aprendendo, o ideal é você ler. Mas se está aprendendo, aprende com alguém que saiba, com alguém que tenha um ensino seguro das Escrituras. E claro, para ouvir, pode ouvir mais de um. Não tem problema nenhum, mas selecione para você não perder o seu tempo. E no item 8, aí a gente já saindo um pouco, mas não saindo por completo do tema da lição, mas vem bem a calhar. É que no dia 25 faleceu o professor e filósofo Olavo de Carvalho, seguramente uma das pessoas mais brilhantes da história do Brasil, está aí na primeira fila. Nesse campo do conhecimento, especialmente na área filosófica de política partidária, estudo das sociedades, enfim, muito brilhante, deixou várias obras escritas, mas tem algo muito interessante que ele fala que eu creio que pode ser aproveitado aqui entre nós evangélicos. Eu vou deixar o vídeo dele e a gente volta em seguida. Na primeira aula do curso, você vai redigir, faz de conta que você morreu e alguém está escrevendo o seu necrológio. E você vai fazer de conta que nesse necrológio, a pessoa, o personagem do necrológio, que é você mesmo, realizou o que de melhor ela queria na vida. Esquece os defeitos, você conseguiu realizar tudo que você queria de bom, você vai ser lembrado por isto. O que está lá? Não, eu quero ser lembrado exatamente pelo que eu fiz. Eu eduquei uma pá de gente, essa pá de gente está educando o Brasil. Era isso que eu queria fazer, pô. Deu certo. É exatamente esse ponto onde ele diz como você gostaria de ser lembrado. É uma reflexão interessante porque a gente faz muita coisa na vida, né, ao longo dos dias que nós temos, e tem coisas que a gente faz que a gente gostou mais, coisas que a gente faz que a gente gostou menos. Tem coisa que a gente faz e que a gente, quando olha para trás, diz assim, quer saber, se pudesse voltar lá, eu faria um pouquinho diferente, eu tentaria fazer diferente, enfim. E algumas coisas que a gente gostaria de esquecer, definitivamente, não, acho que não valeu a pena aquilo ali, deveria ter esquecido. Mas o que afinal você fez, ou você faz, ou você pretende fazer, pelo qual você gostaria de ser lembrado? Isso é muito profundo. E aí no vídeo, né, como eu espero aí que você tenha visto, ele sugere que a pessoa até escreva. Eu gostaria de dizer assim, eu comecei a fazer um levantamento, no meu caso particular, e encontrei algumas coisas. É claro que acaba ficando muito particular, eu nesse primeiro momento não vou externar, mas eu tenho coisas pelas quais, no particular, eu poderia dizer, eu gostaria de ser lembrado. Quando terminar os meus dias, não adianta a gente... você está preocupado? Você acha que você já vai? Eu não acho nada. Deus é quem sabe, Deus é quem acha. Mas o ponto é que a gente pode fazer essa reflexão. Como gostaria de ser lembrado? Esse item 8. E por fim, o que não se pode também deixar de dizer, porque se complementa com esse item 8, é que não se consegue enganar muita gente por muito tempo,
Por que eu digo isso? Dependendo da situação do homem, da mulher, da condição, às vezes a pessoa tem muito desse discurso. Eu fiz. Aquilo ali só existe porque eu fiz. Se não fosse eu, não teria nada daquilo. Porque eu que cheguei lá e falei... Pois é, conta a história, a versão dele. Às vezes é verdade. Às vezes ele não tem todas as informações. E às vezes não foi exatamente assim que aconteceu. Isso eu já vi na história secular, aí na política, aí tem de muito. E às vezes até na igreja. Bom, na parte secular, eu lembro, por exemplo, que quando eu era criança, tinha um negócio lá de a gente decorar a história do Brasil. E uma coisinha que a gente já começava a ouvir das outras crianças, antes de ouvir na escola. Quem descobriu o Brasil? Aí tinha que responder Pedro Álvares Cabral. Descobriu coisa nenhuma. Se ele chegou aqui, ele encontrou seres humanos, e resta evidente que o ser humano que chegou primeiro foi o ser humano que o descobriu. Não tem como fugir disso. Ele terá sido, no máximo, o comandante da esquadra que trazia europeus, e esses sim foram os primeiros a chegar ao Brasil, os primeiros europeus. Mas dizer quem descobriu, como se chegasse ali do nada, a expressão em si era vazia. Quando a gente cresce, aí a gente pode fazer isso. Outra coisa, até está sendo muito bom, até seguindo a linha de muita coisa que eu aprendi com o professor Olavo. Nos cursos universitários, às vezes a gente, diante de determinadas perguntas, a gente responde de acordo com o que o professor quer ouvir, mas não o que exatamente a gente acha. Até para ter a melhor nota. E quando a gente insiste, leva uma nota ruim. E isso em casos de cursos superiores, às vezes no MBA, às vezes no mestrado, às vezes no doutorado, pode até inviabilizar da gente concluir e colar o grau ali desejado ou o título ali buscado. A minha ideia, eu estou aqui pensando, dando a minha opinião. Da minha idade, isso é ótimo, porque se uma pessoa de 65 anos não puder dizer o que ela pensa, realmente não vale nem a pena mais pensar. Mas, na minha avaliação, um curso de pós-graduação, ele não deveria estar sujeito a aprovado ou reprovado. Teria que ter a tese como é feita, a tese de conclusão, e os professores fazerem os comentários. Gostei disso ou não gostei disso, ou a banca gostou muito disso, ou a banca não gostou muito disso. Não tem que aprovar ou reprovar, não deveria ter isso. Mas isso aí é minha especulação, mas quem sabe, né? Quem sabe um dia isso aí aparece em algum curso, vai ver até que já existe em alguma parte do mundo, e a gente está aqui apenas só dizendo, eu não tenho conhecimento de que exista. O que eu sei é que tem ali a banca, você tem que rezar ali a carta. Olha, quando você fizer a monografia, ela tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser aquilo, porque senão tira o ponto aqui, tira ponto ali. E, às vezes, por vezes, pode até inviabilizar. Então, a gente faz muita coisa para apenas agradar, para poder conseguir galgar aquela nota. Mas esse ponto aqui é importante. Não se consegue enganar muita gente por muito tempo. Eu escutei isso a primeira vez quando eu fazia pós-graduação no mercado financeiro. E é verdade. Então, o tempo, ele joga sempre a favor da verdade. Sempre. Se a pessoa diz, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fui eu que criei, fui eu que fundei. O tempo vai confirmar se foi aquilo ou se não foi. E isso aí eu já vi demais. A música foi feita por fulano, aí passa o tempo, a gente vai pesquisar, olha, não é exatamente assim não foi não. E aí agora na época da internet, então a internet está desnudando tudo. Vai futucar, a gente encontra aqui, encontra ali e forma ali a opinião. Então, não se pode enganar muita gente por muito tempo. E na igreja também. Nas coisas de Deus também. Em relação às coisas que a gente, em tese, faria para Deus, né? Porque Deus está sempre a favor da verdade. E também preciso ter esse ensinamento. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, verifique se você está inscrito, se essa é a sua decisão. Tem que estar, hein? Em cinza, inscrito e o sininho acionado. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.